primeiros apóstolos, Pedro, que é considerado o primeiro papa, todos eles eram casados. Então, o casamento homossexual que o professor mencionou, será que tem a possibilidade da igreja relativizar? Não, casamento não. Tomar a pílula ou preservativo, a igreja seria contra, né? Uhum. A igreja de fato é contra. Já falou aí de algumas polêmicas da igreja católica, né? E tem algumas aqui pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo, né? Uma delas que muitas pessoas se perguntam também é a questão do casamento dos padres, né? O padre ainda tem que fazer um voto de celibato, né? E não pode ter sua família, sua esposa, seus filhos, né? O diácono, se eu não me engano, pode, Ele né? O pode. diácono pode casar, né? Ele é O casado. professor vê alguma possibilidade dessa regra em si mudar ou isso é algo muito importante para a igreja e tende a permanecer assim? Como é que o professor vê essa questão? Então, a Igreja Católica não entende isso como um dogma. Tá. Tá? Dogmas são realmente doutrinas que não podem mudar. Tá? Isso não é dogma, é uma medida disciplinar. Tá? É porque a igreja sempre entendeu que o padre ele tinha que viver exclusivamente para a sua vocação, para a igreja, para a comunidade. Então, em princípio, é uma regra que pode ser mudada. Tá? Inclusive, ela foi adotada muito lentamente. Tá? Antigamente não era? Não, no início não. Tá. Por exemplo, os primeiros apóstolos, Pedro, que é considerado o primeiro papa, todos eles eram casados. Tá? Demorou bastante séculos, digamos assim, né? E em vários momentos da história, nem sempre era obedecido. Tá? E atualmente existe bastante pressão interna sobre isso. Tá? Então, sempre, desde o Vaticano II, há grupos que acham que a igreja vive uma crise de vocações, que não há mais jovens em número suficiente, digamos, para se tornarem padres, não tanto no Brasil, mas principalmente na Europa, por exemplo. Então, eles acham que essa regra tinha que ser revista. Tá? Mas eu não sinto de Leão XIV uma disposição nesse sentido. Tá? Quando você escuta as declarações dele, né? Os papas dão muitas mensagens, recebem muitas pessoas, fazem muitos discursos, a gente, né, como estudioso, vai acompanhando isso. E todas as vezes que ele se dirigiu aos padres, né, ele tem feito uma defesa do modelo tradicional de padre. Um padre totalmente votado, né, para o serviço à igreja, para a vocação do seguimento de Cristo, para o serviço à comunidade. Né, que a igreja preza muito, digamos assim. Então, Sim. eu acho que no curto prazo não haverá mudança nesse sentido. E com relação ao casamento homossexual que o professor mencionou, será que tem possibilidade da igreja relativizar? Não, casamento não. Tá. Casamento não. Mesmo Francisco, que tinha uma agenda progressista, ele diz, olha, digamos, você pode abençoar as pessoas, mas eles não equiparam isso a casamento. Tá? Então, assim, não, em termos de revisão das doutrinas morais da igreja, há pressões internas, mas eu não acredito que haverá mudanças no curto prazo. O que você tem, sim, acho que isso o Leão XIV vai continuar promovendo, porque é importante, é evitar toda forma de discriminação. Tá? Ninguém tem que ser, digamos, perseguido, coagido, maltratado pelas opções que fez, e as pessoas têm que se sentir acolhidas também na igreja. Tá? Mas a igreja coloca certas exigências também. Né? Digamos assim, você não é obrigado a ser católico. Tá certo. Mas sempre com a acolhida, a abertura, eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar. Mas, assim, olhando só como sociólogo, eu não vejo que no atual momento a gente vá ter grandes mudanças, não. Um pouco, como eu lhe disse, o nível de conflito interno da igreja aumentou muito. E acho que Leão XIV tem uma certa preocupação de dizer, não, então tá bom. Vamos assentar um pouco a poeira, vamos, porque a Igreja Católica pensa em termos de séculos, Tiago. Longo prazo. É a longo prazo. Longuíssimo. Um papa não é alguém que tem 4, no máximo 8 anos de governo. Ele é alguém que fica ali até a hora que ele quiser, ele pode renunciar, ou até a hora que ele morrer. Então, esse papa, ele já mostra, não tenho pressa. Deixa as coisas irem amadurecendo, vamos levando. Não é para enrolar, tá? Mas é para as coisas amadurecerem, porque evidentemente ali existe uma crença né, de que a igreja é alguma coisa eterna, né, que ficará até o fim do mundo, digamos assim. Tá? Então, se pensa muito dentro dessa lógica. Outro tema que também é polêmico, mas para muitas pessoas é muito tranquilo, né? E eu tenho a impressão que para a Igreja Católica não é permitida, é o tal do controle da natalidade, né? Se eu não me engano, eu lembro de ver um padre falar um tempo atrás que a tal da tabelinha pode fazer, que é controlar na hora que para espaçar a vinda dos filhos. Eu lembro de ouvir essa expressão, né? Mas métodos como tomar a pílula
o preservativo, a igreja seria contra, né? Uhum. A igreja de fato é contra e o professor acha que existe possibilidade disso ser revisto? Como é que a igreja encara esse controle de natalidade, né? Aham. Isso foi definido em 68. 68. 68, porque era uma questão nova, foi inventada a pílula anticoncepcional, Sim. então todo mundo esperava um posicionamento da Igreja Católica, né? Quem tomou essa decisão foi o Papa Paulo VI, um documento chamado Humanae Vitae, a vida humana. A Igreja sempre dá títulos em latim para os seus documentos, né? E ele sofreu muito. Tá? Foi uma decisão muito sofrida, ele teve que consultar vários peritos, havia várias opiniões, tá? Mas a Igreja Católica, ela segue uma concepção de direito natural. Ela acha que tudo tem que ser conforme a biologia e a natureza. E ela não incentiva, digamos assim, métodos artificiais. Por exemplo, fertilização in vitro, a Igreja Católica é contra. Tá? Então, em função disso, a Igreja não é exatamente contra o controle de natalidade, mas ela só permite para os seus fiéis os métodos naturais. Entendi. Tá? Mas na prática, o que aconteceu? Os católicos e principalmente as mulheres ignoraram isso completamente. Na prática, acho que todas as mulheres, né, casadas católicas ou não, elas tomam pílula anticoncepcional. Né? E a Igreja Católica meio que aceita isso como uma realidade de fato. Ela meio que convive com isso, porque não tem o que fazer. Tá? Então, pensando na lógica de uma instituição, a regra é essa, as pessoas fazem outra coisa, elas nem sabem, elas nem conhecem bem essa regra e a gente vai levando a vida desse jeito mesmo. Tá? De novo, existe um debate interno, existem correntes da chamada teologia moral, né, que defendem uma outra visão, mas eu acho que nesse caso a Igreja Católica vai continuar, digamos assim, Deixar do jeito que está. deixa do jeito que está, paciência. Tá proibido, mas todo mundo Tá faz, tá de proibido, todo boa. mundo faz, as pessoas não sabem, se não sabem, não estão cometendo nenhum grande erro, digamos assim. Sim. Tá? De novo, tá? Digamos, minha função como sociólogo não é ser a favor nem contra as Sim. transformações na igreja, digamos assim. É Eu posso, estudar. como católico, como pessoa, ter uma posição, Sim. mas como sociólogo, de novo, não vejo ali forças muito fortes capazes de alterar essa concepção da igreja. Eu acho que as coisas vão continuar do jeito que estão. E acho que o aborto mais ainda, né? Acho que o aborto é um Nesse tema bem caso, sensível. a possibilidade da igreja mudar sua posição é zero. Sim, Ela sim. não vai mudar. A igreja é uma decidida e, na minha visão, positiva defensora da vida. Tá? O que, por exemplo, esse Papa tem insistido um pouco é, claro, vamos ser contra o aborto, vamos defender a vida, né? Mas também não só essa vida. Tá? Ou seja, os direitos sociais, por exemplo, também são promoção da vida. A proteção do meio ambiente também é proteção da vida. Tá? O direito por moradia também é proteção da vida. Isso não é para relativizar, digamos, na visão Sim. do governo da Igreja Católica, o direito à vida do nascituro. Tá? Então a Igreja vai continuar defendendo isso com muita firmeza, mas não isolando isso para transformar numa guerra cultural. Dizer, não, os outros direitos também. Não vai mudar. Isso, se alguém está fazendo essa expectativa, infelizmente, para essas pessoas, isso eu tenho absoluta certeza que ela Então, não a vai igreja abrir mão. vai manter esses principais Vai manter, pontos, vai assim, manter. né? Porque, de novo, né, às vezes a gente esquece que essa instituição ela é anterior ao mundo moderno. Sim. E ela pensa sempre muitíssimo longo prazo. Tá? Ela tem uma raiz muito antiga e ela se pensa sempre numa dimensão de futuro muito longa, sem pressa.